A graça e a paz de Jesus, um bom dia para você. Você já carregou um fardo muito pesado, vindo de uma feira, cheio de sacola na mão, aquela sacola que às vezes chega marca os dedos. E como é bom poder chegar em casa e soltar aqueles fardos, poder talvez até botar um gelinho nas mãos. Será que você já carregou um fardo e pôde finalmente deixar esse fardo para lá? Hoje eu gostaria de falar sobre confissão, falar sobre uma vida de vulnerabilidade, uma vida de transformação. Herodes é um exemplo completamente oposto dessa verdade. A gente vê em Marcos capítulo 6 sobre uma história muito triste da morte de João Batista. Na verdade, o assassinato de João Batista. E a gente vai ver ali um relato de Herodes, que por causa de um pecado, casado com a mulher do seu irmão, e uma das denúncias que João trazia era sobre esse relacionamento completamente errado. Além dele ser um rei que defendia tanto o seu reino, não queria reconhecer o rei de Israel, Jesus, o reino que viria. E Herodias, a esposa de Herodes, desse relacionamento todo troncho, queria a morte de João Batista, odiava João Batista porque, afinal de contas, João Batista denunciava esse relacionamento. E a Bíblia fala, por exemplo, no verso 20 do capítulo 6 de Marcos, que Herodes não deixava isso acontecer, não havia a morte de João Batista, porque ele gostava de ouvir João Batista. Ele sabia que João Batista era, vê só, um homem santo e justo. Quando ouvia, ficava surpreso, a palavra é até perplexo, porque isso mexia com ele, e ele gostava de ouvir João Batista. E eu queria chamar sua atenção por isso, porque o texto fala o seguinte, que mesmo assim Herodes teve a capacidade de prender João Batista e teve capacidade de decapitar João Batista, assassinar. Quando a verdade não tem a capacidade de mudar a gente tem a capacidade de matar a verdade. Quando a gente não tem a capacidade de reconhecer a verdade e deixar a verdade mudar a gente tem a capacidade de matar a verdade na nossa vida. Esse texto é muito forte e mostra que quando a gente não é movido pela verdade, pela transformação, pelo Espírito do Senhor, a gente é capaz de mostrar a nossa pior face, abafando a verdade e se transformando num monstro. 3 coisas que a gente vê sobre a autodestruição, sobre o suicídio moral, sobre como a gente pode se excluir da vontade de Deus e viver uma vida terrível. Primeira coisa, negociar com o pecado ou se omitir diante da verdade. Herodes ouvia a verdade e o que ele fazia? Ele não tomava uma atitude, ele gostava de ouvir João Batista, ele sabia que era verdade, ele ficava até perplexo. No entanto, ele não tinha postura de mudança. E isso tem muito a ver quando a gente ouve a palavra de Deus e começa a ver os prós e contras. O que é a favor e o que é que não é a favor. Será que vale a pena fazer isso? Poxa, mas eu vou perder. Caramba, olha quanta coisa vai ser ruim. Eu gosto de Herodias, caramba, essa mulher é incrível. Se eu deixar ela, vai ser ruim para mim. E eu começo a avaliar os benefícios e os malefícios se eu fizer algo. Então, essa avaliação ela é terrível. Tem gente, inclusive, que vai para a igreja, chora diante de mensagem, chora diante da verdade, mas não toma uma postura de mudança porque fica avaliando o seu pecado. Então, a primeira coisa é se omitir diante da verdade. Segunda coisa é encarcerar a verdade. Assim como Herodes encarcerou João Batista, a gente encarcera a verdade. Porque quando a gente já escutou tanto a verdade, a gente não tomou uma postura, então a gente começa a meio que apagar aquela verdade diante da gente. Ou seja, a gente deixa que aquilo não incomode tanto mais a gente deixa ela meio excluída, a gente encarcera ela, a gente esconde ela, a gente abafa ela e tenta se concentrar na nossa vida um pouco mais. Afinal, a verdade incomoda a gente, já que a gente não mudou, vamos tentar anestesiar a nossa mente um pouco? Então a gente se concentra em outra coisa, fala assim, eu não estou pronto para mudar, então vamos concentrar em outra coisa. Isso é encarcerar a verdade. É tentar apagar da nossa mente uma coisa que Deus está falando com a gente. Mas quando a gente vai dando esse espaço, se omite, negocia com o pecado, quando a gente encarcera a verdade, o pior que acontece agora é matar a verdade. Porque a morte da verdade é literalmente quando a gente já andou tantos estágios, a verdade perde o efeito na nossa vida. E a gente é capaz de mutilar ela.
de assassinar ela, decapitar na nossa vida. Ou seja, aquilo que antes mexia com a gente, deixava perplexo, começa agora a não ter mais efeito. A gente ficou cauterizado. E isso faz a gente até fazer algo terrível. A nossa moralidade, nosso respeito, a nossa sensibilidade se desfaz. E a gente tem capacidade de fazer mal como a gente nunca pensou. Porque afinal de contas, a gente sempre foi isso. Mas por não ter ouvido o Espírito Santo, a gente se revelou da maneira que a gente é. A gente não se deixou ser transformado e a gente mata a verdade. Isso se demonstra machucando pessoas, machucando entes queridos, sendo uma pessoa muitas vezes com esse rei que a gente tem no coração, que é muito orgulhoso, né, prepotente, invejoso e etc. Por isso, só existe também 3 caminhos para a transformação. Primeiro, diante da verdade, diante da voz de Deus, não se negocia com a verdade, não se vê prós e contras, mas se confessa, pede socorro. Mesmo que você vá perder muitas coisas, mesmo que seja um desejo muito bom, não se negocia com o pecado, mas pede socorro. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu gosto disso, mas eu quero abandonar, eu não sei como, mas eu preciso do teu socorro. Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Pecado não se negocia com a morte, não se come lixo. A gente fica achando que o que a gente tem é bom, e Deus fica dizendo assim: isso aí é lixo, isso aí é doença, isso é mal. Não se negocia com o mal. 2, não se encarcera a verdade, mas se liberta diante da luz. A Bíblia fala que quem ama a verdade vem para a luz, mas quem odeia a verdade, quem é do mal, se esconde nas trevas. Segunda grande coisa, quando a gente está diante de Deus, a gente confessa o nosso pecado pedindo socorro a Deus, a gente também confessa aos seres humanos. E como a nossa intimidade é uma pérola, é claro que a gente precisa procurar pessoas saudáveis para conversar sobre a gente. Ninguém é impecável. Todo mundo tem um problema e a gente precisa ter pessoas para contabilizar a nossa vida. E se você quer ser alguém puro, transformado pelo Senhor, você precisa conversar com alguém. Precisa confessar seus pecados. Precisa ter alguém para amar você como você é, mas para lembrar você dos seus pecados e você também confessar e vir para a luz. Ser santo não é ser impecável, mas ser alguém que contabiliza seus erros, seus problemas e vê o perdão de Deus também nos aconselhamentos, na abertura de coração. Porque foi isso que Deus falou: confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. E por último, a gente não mutila nem mata a verdade, mas a verdade é quem dá vida a gente. Quando a gente confessa a Deus, quando a gente confessa ao próximo, a gente experimenta vida nova, transformação. Aquilo que era pecado, matava a gente não conseguia deixar, a gente começa a viver uma transformação, mesmo que seja uma jornada. A gente vai ver a vida de Deus habitando em nós. Coisas que eram impossíveis pra gente há anos atrás, a gente vai ver depois de um tempo. Transformação, vida nova, vida transformada, vida do Evangelho. Porque a gente decidiu não matar a voz de Deus, mas ouvir a voz de Deus. Às vezes é uma voz que pra gente pode ser difícil, abandonar algo. Mas Deus sabe o que faz. Deus não está privando você de nada. Deus está te dando a maior vida do mundo, a vida dele. Então que Deus te abençoe, que a gente não possa negociar com o pecado, mas abandonar o pecado. Porque Jesus morreu para nos salvar. Deus te abençoe.